Mas e se a matemática fiscal mostrar que cada quilômetro rodado na eletricidade destrói a arrecadação de impostos, tipo numa proporção quase 5 vezes maior do que a gasolina? De repente, a transição energética vira uma bomba relógio para os cofres públicos. É com esse tipo de paradoxo brutal que vamos lidar na nossa análise profunda de hoje. Boas-vindas a quem nos acompanha. Obrigado, é ótimo estar aqui para mais esse mergulho. A nossa missão aqui é destrinchar a mais recente edição da nossa fonte principal, a newsletter Descarbonização Competitiva, que acaba de chegar à sua edição 46. Exato, cobrindo a semana de 4 a 11 de abril de 2026. E tem muita coisa, né? Tem muita coisa. E nós temos um teto estrito de 20 minutos para mapear o que está redefinindo o mercado global de energia. O nosso foco hoje é total nas recomendações práticas da análise e principalmente nas contradições que ninguém parece querer encarar. E olha, o que salta aos olhos nessa edição é um nível de pragmatismo quase doloroso, sabe? Doloroso como? O mundo ideal da descarbonização está colidindo em altíssima velocidade com a realidade das crises geopolíticas severas. O resultado prático é uma esquizofrenia de mercado. Nossa, sim. Temos países correndo de volta para abraçar a energia nuclear do passado, enquanto, ao mesmo tempo, empresas fazem apostas trilionárias em hidrogênio verde para o futuro. Certo, vamos desempacotar isso. E eu acho que a gente tem que começar por onde a dor de cabeça é maior, que é a logística pesada. Porque, assim, é muito fácil eletrificar um patinete no centro da cidade. Sem dúvida. Mas como se descarboniza navios transoceânicos e frotas imensas de caminhões? A newsletter aponta que a gigante brasileira Vale fechou um acordo monumental com a chinesa Shandong. O objetivo é fretar navios mineraleiros inteiros movidos a etanol para atacar as emissões de escopo 3. Isso mesmo, um movimento fortíssimo. E aqui é preciso fazer uma pausa. Para quem não é engenheiro ambiental ou não vive nesse nicho, o que exatamente é o escopo 3 nesse contexto e como um navio gigantesco daquele tamanho navega a álcool? A engenharia disso não é um pesadelo financeiro? Olha, essa é a grande ruptura do setor. Pense no escopo 3 como as emissões fantasmas. Emissões fantasmas? Não são as emissões das máquinas pesadas que a Vale opera diretamente lá nas minas. São as emissões de terceiros ao longo de toda a cadeia de valor. Ah, tá. Quem transporta, quem compra. Exatamente. E neste caso, são os navios gigantescos que transportam o minério pelo oceano. Historicamente, a frota global queima o chamado bunker oil. Que é um combustível terrível, né? É basicamente o fundo do barril do refino de petróleo. É incrivelmente sujo, denso, uma poluição absurda. Então, substituir isso por etanol exige, claro, uma adaptação pesada dos motores. E o custo do combustível por viagem é maior hoje. Mas então, por que a Vale faria isso se é mais caro? Aí que está o contraste fascinante que a análise faz. A Vale não está pagando um frete mais caro por pura bondade ambiental. Ao fazer isso, como ela movimenta muita carga, ela cria uma demanda garantida em escala global. Ah, entendi. Ela atua como uma âncora de mercado. Se a Vale garante que vai comprar a rota e pagar por ela, os estaleiros chineses se sentem seguros financeiramente para construir esses navios. Perfeito. E isso consolida o Brasil como o provedor global dessa solução de baixo carbono. Hoje o etanol de cana-de-açúcar é maduro e barato aqui. Mas a análise traz recomendações muito claras para escalar rotas alternativas que barateiem essa conta no longo prazo. Como o etanol de milho, certo. Que já explodiu lá no centro-oeste do Brasil. Exato. O milho é chave. E eles citam também o potencial do agave no Nordeste, que é uma planta super resistente à seca. A recomendação prática é usar a infraestrutura líquida que já conhecemos bem, que é o etanol, para sobreviver às exigências climáticas imediatas, enquanto o hidrogênio verde não fica pronto em escala comercial. É a velha tática de reformar a casa usando as paredes que já estão de pé, né? Você não precisa implodir tudo. Exatamente isso. E essa lógica de não esperar a tecnologia perfeita chegar também se aplica nas rodovias. A newsletter descreve um boom de locações de caminhões novos no Brasil, num modelo que eles chamam de Capex Light. Esse movimento é bem interessante. Pelo que eu entendi lendo a edição, as empresas de logística estão simplesmente parando de comprar frotas próprias,
Mas qual é a mágica financeira aí? Como alugar o caminhão resolve o problema ambiental da emissão? Resolve porque retira a barreira de entrada da eficiência. Pensa num caminhão movido a biometano ou um modelo com altíssima eficiência energética. Ele custa uma fortuna. Sim, é um investimento brutal. Uma transportadora média no Brasil não tem capital para imobilizar 30 milhões de reais do nada trocando a frota velha. No modelo CAPEX Light, que significa baixo gasto de capital inicial, ela apenas aluga. Então, quem assume o risco da tecnologia ficar obsoleta em 3 anos é a locadora. Exato. O risco da depreciação fica com quem tem caixa para isso. A transportadora só paga pelo uso mensal. A eficiência energética penetra na cadeia muito mais rápido porque ninguém precisa esvaziar o caixa da empresa para dar esse primeiro passo. Mas isso, inevitavelmente, nos empurra para um gargalo óbvio. O abastecimento, né? Sim, frotas de ponta precisam de infraestrutura de ponta, o que nos traz de volta aquele paradoxo dos carros elétricos que eu mencionei na nossa abertura. A eletrificação carrega uma conta que simplesmente não quer fechar para o Estado. Aquele dado da arrecadação é o verdadeiro elefante na sala que os governos tentam ignorar a todo custo. A fonte cita que a MAHLE trouxe para o Brasil tecnologias de recarga ultra rápida. Ou seja, provando que a barreira técnica da tomada da bateria está sendo superada, mas a barreira fiscal é assustadora. Eu fico chocada com isso. É matemática pura. Se o imposto arrecadado por quilômetro rodado na eletricidade cai drasticamente em relação ao diesel e à gasolina, como prefeituras e estados vão pavimentar vias? Como vão financiar transporte público subsidiado? Nossa, sim. A eletrificação urbana, da forma como está estruturada hoje, suga recursos vitais do Estado. É um freio de mão invisível fortíssimo. O governo quer ser verde no palanque, no discurso, mas ele depende do dinheiro sujo da gasolina para pagar os professores no fim do mês. É uma sinuca de bico. E a recomendação da análise é que as indústrias pesadas não podem depender desse cabo de guerra tributário para ter energia limpa. E é aí que entra o caso da Cocal. Certo. A newsletter cita a Cocal entrando em leilões de energia com biometano. Explica isso pra gente. A estratégia da Cocal é uma aula magna de como transformar um passivo ambiental gigantesco num ativo energético de altíssimo valor. Eles usam os resíduos da indústria açucroenergética, né? Aqueles restos de cana que apodreceriam emitindo metano direto na atmosfera. Exatamente. Eles capturam isso e refinam. Mas o grande diferencial aqui, e o que a análise recomenda fortemente que seja replicado em todo o cinturão agrícola nacional, é o conceito da eletricidade despachável. Eletricidade despachável. Tá, vamos traduzir isso para quem está ouvindo. É diferente da energia solar, que desaparece quando chove ou fica de noite, ou da eólica, que morre quando o vento para. Isso. A energia despachável é aquela que você liga e desliga sob comando do operador de rede. O biometano funciona como se fosse uma bateria gigante e orgânica. O gás fica lá armazenado no tanque. Fica. Aí quando o sistema elétrico nacional entra naquele horário de pico, que todo mundo liga o chuveiro e a rede precisa de energia imediata, a usina queima o gás e entrega a estabilidade para o sistema. O que é muito mais valioso comercialmente do que uma energia intermitente que você não controla. O que me faz pensar e faz uma ponte perfeita para a questão do hidrogênio verde, famoso H2V. O santo grau da transição, né? Pois é. A fonte cita um estudo da FAPESP mapeando a criação de clusters ou vales de hidrogênio no Brasil. E, honestamente, sempre que eu ouço falar de hidrogênio em massa, a promessa soa como ficção científica para mim. A logística física dele é brutal, não é? É extremamente complexa. A molécula de hidrogênio é minúscula. Ela vaza de qualquer tubulação de aço normal e custa uma fortuna absurda para ser comprimida e transportada. É exatamente por isso que a recomendação do estudo da FAPESP foca nos clusters, não é? Nesses aglomerados industriais fechados. Perfeito. Tentar construir hoje uma tubulação cruzando o país inteiro para transportar hidrogênio é inviável, não fecha a conta. A solução mecânica e financeira imediata é colocar a usina de energia solar, a planta de eletrólise que vai separar o hidrogênio da água. E o porto de exportação ou a fábrica de fertilizantes,
Tudo no mesmo quarteirão. Tudo colado. O custo de transporte rodoviário ou dutoviário cai a zero. Você produz o hidrogênio verde ali e instantaneamente já consome para fazer produtos de alto valor agregado. Você exporta a molécula embarcada no produto final verde. Só que erguer esses vales de hidrogênio complexos exige um fluxo de capital internacional colossal. E é aqui que a nossa conversa precisa dar um passo para trás e olhar o mapa mundi. A geopolítica entra em cena. Entra atropelando tudo, porque todo esse capital que deveria estar fluindo de forma pacífica para portos ensolarados no Nordeste do Brasil, está distraído com mísseis voando no Oriente Médio. O cenário tenso de segurança nacional está engolindo o cenário climático. Nós estamos vendo a descarbonização colidir frontalmente com o instinto mais básico de sobrevivência de um país, que é a sobrevivência térmica e econômica. A newsletter traz o exemplo da França, que eu achei chocante. O país que foi literalmente o berço do Acordo de Paris e está, de forma deliberada, freando as próprias metas de redução de emissões. O motivo alegado é a pressão inflacionária interna. Isso faz total sentido humano e político, se você pensar bem. Se a conta de luz da população triplica porque o governo desligou usinas velhas sem ter substitutas baratas operando, as pessoas vão quebrar vitrines nas ruas. Com certeza. A manutenção do poder de compra e o funcionamento da atividade industrial ganham de lavada da pauta ambiental em qualquer eleição. Mas e o retorno desesperado da energia nuclear? As fontes citam que, com o petróleo instável por conta das tensões envolvendo o Irã, a energia nuclear está sendo resgatada às pressas na Europa. Retornada ao status de necessidade absoluta de segurança nacional. A energia nuclear fornece o que a gente chama no setor de base load, a carga de base. Que é aquela energia pesada de fundação. Isso, a fundação sólida do sistema elétrico. Ela roda 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem emitir carbono e totalmente imune às variações de clima ou a embargos navais de navios de petróleo. Quando o medo do apagão bate na porta do cidadão europeu, o tabu em torno do urânio desaparece do dia para a noite. Sou na hora. E além desse caos, temos a China usando o seu gigantismo estatal para inundar o mercado mundial com painéis solares e veículos elétricos absurdamente subsidiados. O que esmaga qualquer concorrência ocidental e cria uma dependência geopolítica perigosíssima. É um xadrez duríssimo. E lendo tudo isso na edição 46, a minha grande dúvida é: o Brasil não tem ogivas nucleares, não está geograficamente no Oriente Médio e não tem como competir com os subsídios chineses na manufatura. Como o país sobrevive nesse esmagamento de gigantes? A análise usa um termo muito preciso para o que o Brasil deve fazer agora. Ser um oportunista estratégico. Oportunista estratégico. Olha, eu diria até mais. O Brasil precisa ser o bunker verde do capital global. Bunker verde. Essa é a essência do conceito de risking, que o mercado financeiro adora usar. De-risking significa, literalmente, remover o risco da equação. Tirar o risco da mesa. Exato. Se o investidor europeu está apavorado com cortes repentinos de gás natural e fechamento de rotas marítimas vitais na Ásia, o Brasil tem que levantar a mão lá atrás e dizer: olha, nós não temos guerras, temos luz solar o ano inteiro, ventos constantes e terra abundante. A recomendação central da newsletter é atrair esse capital se aproveitando do medo estrutural que o investidor tem do resto do mundo. Exatamente. E sobre essa invasão tecnológica chinesa, a postura recomendada para o governo brasileiro é ser hiperpragmático. O Brasil deve fechar parcerias sim, mas exigir transferência de tecnologia. Não dá pra gente ser só um depósito passivo para painéis solares importados e caminhões chineses, né? Temos que forçar a montagem de pelo menos parte dessa cadeia de valor aqui dentro. E tem outro ponto sobre a Europa. Se a Europa, como a França acabou de demonstrar, está fracassando nas próprias metas climáticas, o Brasil deve preencher esse vácuo, vendendo para eles os créditos de carbono florestais que eles fisicamente não conseguem gerar por lá. Basicamente, se o mundo está em chamas, seja o fornecedor de água e cobre caro por ela. E essa busca desenfreada por segurança nos leva diretamente à guerra pelos ingredientes base que fazem toda essa tecnologia verde funcionar. As baterias, os painéis, as turbinas eólicas, tudo isso depende criticamente de minerais críticos. E a América do Sul é o tabuleiro principal desse jogo pesado agora. Sem dúvida.
A newsletter cita a expansão superacelerada de mineradoras de lítio no Brasil, todas buscando capital estrangeiro para triplicar a produção, e cita também uma nova lei na Venezuela para atrair investimentos globais exatamente nesse mesmo setor de minerais para baterias. Pois é, sem mineração pesada no solo, a transição energética não acontece. É uma verdade indigesta para muita gente. Mas o destaque que eu achei mais fascinante dessa edição da Descarbonização Competitiva não é o lítio tradicional de Minas Gerais. Não, qual foi? É o aporte financeiro massivo que o Fundo de Investimentos do Al Gore acabou de fazer em uma startup brasileira com uma premissa muito incomum. Foi nessa parte da leitura que eu fiquei bastante cética, sabe? Eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui, porque sempre que eu leio as palavras startup, fundo do Al Gore e lixo de mineração na mesma frase, meu alarme de greenwashing apita na potência máxima. É justo desconfiar. Parece aquela jogada clássica de relações públicas para gerar manchete positiva. A fonte detalha que essa empresa pega as montanhas de rejeitos de níquel, que na prática são basicamente lama tóxica acumulada por décadas em barragens, e minera isso de novo. Como isso é mecanicamente possível e comercialmente viável no mundo real? O seu ceticismo é totalmente válido. Mas a inovação química por trás disso é o que está atraindo o que a gente chama de dinheiro inteligente. O rejeito do níquel, que hoje é um passivo ambiental terrível que custa fortunas para as mineradoras monitorarem para evitar tragédias de rompimento de barragens, contém traços finos de cobalto. E o cobalto é a espinha dorsal térmica daquelas baterias de altíssima performance para carro elétrico, não é? Exatamente. O que a startup faz não é mágica, é química avançada. Eles aplicam novas tecnologias de lixiviação para extrair essas frações mínimas de cobalto dessa lama velha e ainda vendem a areia limpa que sobra no processo para a indústria da construção civil. Caramba! A recomendação da análise aqui aponta para uma inversão profunda de modelo de negócio. A economia circular deixa de ser uma planilha de custo operacional de lixo. Perfeito. Ela se torna uma linha de receita bruta para a empresa. Você ganha dinheiro vendendo a cura para a sua própria poluição do passado. E isso elimina a necessidade imediata de abrir novos buracos gigantescos na terra para achar a mesma quantidade de cobalto, evitando aquele cenário de filme de terror que vimos em alguns lugares com o lítio, onde a extração tradicional seca lençóis freáticos inteiros de regiões áridas. Bateria dita limpa, feita à custa de comunidades inteiras sem água potável, não sustenta o discurso verde por muito tempo, né? O escândalo sempre chega. Chega rápido. E é por isso que, para o lítio tradicional, a recomendação rigorosa trazida pelas fontes é a implementação urgente de rastreabilidade ponta a ponta via blockchain ou algo assim à prova de fraude, né? Para comprovar a pegada hídrica do mineral. Exato. O mercado europeu, mais cedo ou mais tarde, não vai comprar baterias ou carros sem saber exatamente quantos litros de água foram gastos naquela extração específica. E quanto à Venezuela? A análise sugere que o Brasil haja novamente como tal oportunista estratégico regional. Sugere sim. A Venezuela tem reservas críticas imensas de minerais sob o solo, mas não tem a estabilidade industrial, nem jurídica e nem elétrica para refinar isso com qualidade. A grande oportunidade é o Brasil se consolidar como o grande hub industrial de processamento da América do Sul. A rocha bruta sai de lá e vira produto refinado de altíssimo valor aqui. E isso cria uma dependência econômica benéfica e amarra a região em um bloco unificado frente à China e aos Estados Unidos. Mas olha, escalar tudo isso exige algo muito além de boas ideias tecnológicas. Exige muito dinheiro. Muito dinheiro e regras claras de mercado. Entramos agora no nosso último bloco para entender a engenharia financeira pesada que a Descarbonização Competitiva, edição 46, mapeou. Temos decretos recentes permitindo que companhias aéreas usem créditos verdes florestais no curto prazo para abater emissões. Temos o BNDES estruturando montanhas de financiamento para o SAF, que é o combustível sustentável de aviação. O governo direcionando cerca de 3 bilhões de reais para a bioeconomia, lá na Caatinga, e o setor agressivo do agronegócio usando a agricultura regenerativa para acessar crédito barato lá fora
e furar os bloqueios comerciais europeus. E como pano de fundo de todas essas movimentações financeiras, o dado estatístico mais otimista que cruzou a newsletter. Em 2025, as fontes apontam que as energias renováveis atingiram impressionantes 50% da capacidade elétrica global. O que mostra definitivamente que não somos mais um nicho fofo de evento de sustentabilidade. As renováveis são a espinha dorsal do sistema produtivo. Só que eu preciso bater de novo numa tecla difícil sobre a regulação da aviação. Vamos lá. A regulação agora permite que as empresas aéreas comprem créditos de carbono para bater suas metas. Mas um crédito de carbono gerado porque alguém supostamente não derrubou uma árvore na Amazônia é infinitamente mais barato e fácil de auditar do que desenvolver e refinar querosene sustentável, o SAF. Isso não destrói totalmente o incentivo de mercado para a inovação física? Porque as petroleiras investiriam bilhões em maquinário e refinarias de biomassa riscada se a companhia aérea pode só comprar um papel na bolsa de valores e limpar a consciência? Você tocou na ferida, e essa tensão é o núcleo da recomendação da newsletter para o setor financeiro. O contraste é muito claro. Os créditos de carbono florestais são uma solução puramente transitória, um band-aid financeiro. Eles compensam a emissão no balanço da empresa. Mas o avião continua lá em cima cuspindo fuligem de petróleo, né? Exatamente. O desenvolvimento da cadeia produtiva física do SAF muda a química do voo de verdade. O combustível alternativo queima um carbono que foi recém-capturado por plantas crescendo no solo, zerando a conta física da atmosfera. A recomendação da análise é que o Brasil seja ambidestro nessa guerra. Ambidestro. Vender o crédito fácil, mas construir a indústria dura. Isso precisa usar seus ativos florestais e gigantescos para ser o formador de preços mundial de créditos de carbono faturando alto no curtíssimo prazo. Mas, em paralelo, e com esse dinheiro, tem que usar o peso estatal do BNDES para capturar as margens de lucro absurdas que existem no refino do SAF. Porque hoje o lucro do refino global de combustíveis está concentrado no Oriente Médio e no Golfo do México. A meta do Brasil é transferir essa margem gorda para a agroindústria brasileira. Perfeito. E essa lógica de usar dinheiro público estrategicamente me leva direto ao caso da Caatinga. O governo direcionou 3 bilhões de reais para lá. No noticiário da noite, na manchete solta, 3 bilhões soa como uma montanha infinita de dinheiro. Mas qualquer pessoa que já operou projetos de infraestrutura real sabe que para recuperar e desenvolver um bioma inteiro do tamanho da Caatinga, 3 bilhões não compram quase nada. É uma gota no oceano, não é? Conduz de forma brilhante a aplicação do conceito vital do blended finance, ou financiamento misto. A melhor forma de explicar o blended finance, para quem nos ouve, é usar a analogia da zona de deformação de um carro. Eu adoro essa analogia. Ela é ótima, explica muito bem. Se você vai atrair investidores privados estrangeiros para colocar dinheiro pesado no meio do semiárido brasileiro, numa tecnologia nova de bioeconomia, eles têm pavor do risco país. O dinheiro público, que são esses 3 bilhões, entra na operação como o capô do carro, absorvendo o impacto inicial brutal do risco. Exato. Se algo der errado nas primeiras fases arriscadas do projeto, o fundo governamental leva o golpe e perde o dinheiro primeiro. Isso dá o conforto psicológico e contábil necessário para que dezenas de bilhões do mercado financeiro privado sentem no banco seguro do passageiro e topem financiar a viagem de longo prazo. O governo não está pagando a conta toda do projeto. Ele está literalmente pagando o prêmio de risco para destravar o capital medroso dos outros. Essa mecânica é essencial e ela se repete na tese do agronegócio citada na mesma newsletter. As grandes fazendas não estão adotando práticas regenerativas complexas, plantando por cima da palhada ou rotacionando culturas o ano todo, apenas para ganhar prêmios bonitos de sustentabilidade para colocar no saguão. A análise deixa cristalino que a agricultura regenerativa hoje é um escudo, um buffer econômico brutal contra as barreiras comerciais que a Europa ergueu no último ano. Ter a certificação rigorosa de baixo carbono é a única coisa que garante que a soja vai entrar nos mercados que pagam em euros. E, de quebra, ainda acessa as linhas de crédito verde com os juros mais baixos do mundo. É sobrevivência comercial. E com as renováveis batendo a marca de metade de toda a capacidade do planeta instalada, a conclusão da análise parece inevitável. O cenário global virou de vez.
A energia renovável abundante não é mais um diferencial bonitinho de marketing. É o pré-requisito macroeconômico básico para atrair investimento. É o básico. A grande recomendação final para países estruturalmente ricos em energia limpa, como o Brasil, é a reindustrialização por atração. Atrair as fábricas que precisam dessa energia barata, certo? Exatamente. Com energia limpa sobrando e barata no grid, a jogada mestre é atrair fisicamente as indústrias pesadas do hemisfério norte, que estão sufocando com custos energéticos absurdos como a produção de aço primário e alumínio. É produzir o aço verde aqui dentro do país com os nossos empregos e exportar a chapa de aço pronta, não apenas despachar a pedra de minério suja e a eletricidade solta para fora. Bom, chegando ao final do nosso tempo e de tudo que exploramos hoje, desde aquelas gigantescas frotas de navios fretadas pela Vale trocando petróleo pesado do fundo do poço por etanol líquido, até o caso da França esmagada pela pressão da inflação doméstica e o salto quase surreal das inovações químicas reciclando o lixo tóxico da mineração, uma reflexão se consolida de forma inegável para mim. Qual? Nós passamos a última década inteira em conferências do clima, dizendo que precisávamos de um milagre tecnológico, sabe? Uma invenção revolucionária para salvar a economia e o clima juntos. Mas os dados que nós analisamos hoje da edição 46 provam o exato oposto. A engenharia essencial para descarbonizar o mundo já existe. Já está aí. O painel solar super eficiente, os softwares de despacho em tempo real da rede elétrica, o refino biológico de resíduos, tudo isso já está pronto, maduro e financeiramente escalável. Exato. O que realmente desponta como o maior gargalo intransponível para a segunda metade desta década não é mais a prancheta dos cientistas nos laboratórios. O desafio real, e talvez o mais assustador para nossa geração, será encontrar a vontade política e a sofisticação econômica para reescrever sistemas tributários antigos do zero. É absorver os choques de cadeias de suprimento rompidas por guerras inevitáveis e desenhar regras fiscais que façam a transição valer a pena financeiramente, no bolso, para sociedades comuns. Porque no fim do dia, a melhor tecnologia verde do mundo não sobrevive a uma planilha de Excel mal feita. Sem viabilidade socioeconômica, não tem impacto ambiental que se sustente. Exatamente isso. Bom, chegamos ao nosso teto de 20 minutos. Agradecemos por terem acompanhado com a gente e voltamos na próxima semana com mais uma análise da newsletter Descarbonização Competitiva. Até lá! Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.